Fala, meus amigos, papo de alvinegro na área. Fiquei 2 dias sem gravar aqui, mas estou de volta. Estou de volta com boas notícias, más notícias e, enfim, vamos dar uma revisada no que está acontecendo no mundo do Botafogo. Não temos tantas novidades assim. Coincidentemente, o tempo que eu não gravei não aconteceu tanta coisa, mas, enfim, vamos falar sobre mercado da bola, né, porque é o que está interessando até agora, e um pouco também, vou dar um pequeno resumo do que aconteceu na quarta-feira. Eu não vi o jogo, não pude ver o jogo, mas assim, para quem viu, ou até para quem não viu, os relatos aqui foi um jogo desastroso, que está difícil de ver esse sub-20, sub-23 Botafogo, e por mim já botava o time principal já na próxima rodada, nesse final de semana. Eu acho que se você botar o time todo principal num clássico com uma pressão que está tendo, porque o time não vem tendo boas exibições, é um cenário que seria desagradável e que antecederia uma decisão contra o Flamengo na outra semana. Então eu acredito que não é a melhor decisão, mas a direção deve seguir o caminho que foi proposto no começo da temporada. Não concordo, mas vamos seguir. Já adianto também que, cara, pelos lances, melhores momentos, desculpa, Patrick de Paula, não pode ser mais jogador do Botafogo. Não tem mais, cara. O cara não consegue se destacar. Olha o pênalti que ele cobrou. Né? Ah, mas foi escorregando e tal. Cara, faz o simples. Bate no meio do gol, acabou. Não precisa você soltar um míssil pra fazer o gol de pênalti. E novamente o Botafogo com um jogador a mais, assim como foi 3 vezes nesse campeonato, perdeu o jogo com um jogador a mais. O jogo que a gente ganhou, coincidentemente ou não, foi com 11 contra 11. Mas enfim, vamos falar aqui do que interessa, né? Passou isso aí. E tem jogo no final de semana, depois a gente faz a resenha. O Bitelo, notícia do Bitelo, feita pelo GE, estaria retornando nessa sexta-feira para Moscou para se representar depois de uma represália do próprio clube, falando que o jogador estava descompromissado, que estava forçando uma saída e que qualquer continuação desse comportamento iria trazer penalidades para ele. Aí o empresário soltou uma nota dizendo que eram inverdades, que não era bem assim e tal, e o staff está voltando, o jogador está voltando para Moscou para se representar com o resto do time. Na verdade em Doha, que eles estão fazendo uma pré-temporada em Doha. E para o Botafogo continuar a negociação, o clube russo afirmou que ele deveria se representar no local onde o time está treinando. É o que vai acontecer, mas mesmo assim eu não estou pensando positivo em relação ao Bitelo. Eu já achei que essa era uma contratação realizada, contratação selada, mas depois teve uma entrave, porque o Botafogo só queria pagar 2,5 milhões de euros de entrada, os russos queriam 10. Dá para arrumar um meio termo. O Botafogo pode forçar um pouco, chegar a 5, 6. Eu tenho certeza que eles vão aceitar, porque eles pedem alto porque sabem que o time vai pedir mais baixo e vai chegar assim na necessidade do time russo. Então, assim, mas eu acho que o Botafogo não vai querer pagar, velho, sinceramente. Acho que não vai ser algo que vai ser concretizado. Infelizmente, eu queria muito o Bitelo no time. Eu acho que o setor mais carente até o Thiago Almada chegar em agosto do ano passado era o setor do meio campo e agora volta a ser. O Botafogo, desde a era SAF, tinha um meio de campo improvisado que era o Eduardo. Gustavo Sauer não conseguia render. O Segovinha até tentou, em algumas oportunidades, também aparecer por ali, mas até o Thiago Almada a gente não tinha um meio campo de qualidade. Vocês viram o que aconteceu quando entrou. Enfim, não preciso nem dizer. A gente improvisa o Savarino ali, mas ele é mais ponta do que meio. Ele é mais um cara que se destaca mais pela ponta. Enfim, é isso. Vamos aguardar o desenrolar da história, mas eu já adianto que eu tô com um cenário meio negativo para isso. Outra questão, o Gregory recebeu outra proposta do Atlético Mineiro de 5 milhões de euros dessa vez, mais ou menos quase 30 milhões de reais. O Botafogo já reafirmou que não vai negociar o atleta porque acha importante e a posição no mercado vai ser mantida. E eu acho isso perfeito. Eu acho que o Botafogo tem que fazer isso com os jogadores essenciais, sim. Claro que num cenário de proposta irrecusável, você não vai deixar de
lucrar em cima do atleta, você pagou às vezes 12, você vai, sei lá, receber 60. Pô, não tem como recusar, ainda mais com um cara de 30 anos e tal. Mas para mercado interno, eu acho que tem que ser essa postura mesmo. Imagina, a gente já está reforçando vários rivais, Santos, Vasco, o próprio Atlético Mineiro com o Júnior Santos vai reforçar mais. Também, eu acredito que tem que ser essa a posição correta. Teve também aquele jornalista da Band, o Eberton Guimarães, falando que a situação avançou, mas eu não acredito nisso. Acho que é mais pro clickbait. Ele pode ter até algumas fontes, mas acredito que o Botafogo não vai liberar só se aumentar muito a grana. Eu acho que nessa eu tô confiante. Teve uma especulação também de um lateral esquerdo que o Botafogo estaria procurando. Eu não conheço muito bem o rapaz, não conheço o futebol do rapaz, então não posso opinar. Mas as redes sociais, o pessoal está falando que ele é um bom jogador, já atuou no Cuiabá. E o Botafogo estaria tentando atravessar uma situação já avançada pelo Internacional. O Internacional já estaria contratando um atleta e já estaria bem avançado, o Botafogo tentaria atravessar. O que me faz pensar que o Cuiabá não pode realmente estar saindo. Porque o Botafogo não vai ficar com 3 laterais. Gente, o Botafogo esse ano provavelmente vai ter um elenco enxuto. Em 2023 a gente teve o elenco enxuto, ano passado o elenco estava inchado. A gente tinha praticamente 3 atletas para cada posição. 3 atletas, para lateral esquerdo, direito, primeiro volante, segundo, enfim. Acho que só o centroavante que a gente não tinha, como o Matheus Nascimento estava machucado, ele não conta muito. Mas enfim, a gente tinha quase 3 posições para cada. Opções para cada posição, e o Botafogo provavelmente vai ter um elenco enxuto. Se esse lateral de fato vier, o Botafogo conseguir concretizar, o que eu acho que não vai acontecer. Na minha visão, vai tentar atravessar, mas não vai avançar muito. Quando eu falo assim que o clube já está com negociações avançadas, para acontecer uma assinatura é um passo. Então, assim, acho que não vai acontecer. É indicativo que o Cuiabá não pode sair. E eu acho que se pintar uma proposta que seja realmente boa, é o momento dele sair, sim. Gosto do atleta, adoro o estilo de jogo dele ofensivo. É um cara que tem um chute bom. É um cara que sabe distribuir a bola, sabe conectar algumas jogadas com o meio de campo, com os pontos. Ele tem um pouco de problema na marcação, mas ofensivamente eu adoro ele. Mas é novo, o Botafogo pagou 7 milhões de reais em 100% dos direitos dele, e se vier uma proposta, por exemplo, de 70 milhões, 80 milhões, não vai deixar de lucrar, né? E mesmo se sair eu vou ficar agradecido, porém triste, porque é um cara que tem uma jogabilidade, valências, exibições que me agradam muito. Enfim, vamos aguardar aí. E se o Botafogo avançar, é indicativo forte que o Cuiabá não sai. O Alex Telles é dono da posição, veio de graça e nem ia sair assim. Ainda mais com a identificação que ele criou com a torcida, né? E por último, o Botafogo tem algumas negociações com o atacante Arthur, que atua no Benfica. É um bom jogador, seria um bom nome para ser reserva do Tiquinho, porque o Igor Jesus, ao que tudo indica, é só especulação ainda, não existe proposta concreta. E o Benfica já deixou claro, de acordo com o portal A Bola, que é um bom portal, assim, tem boas apurações, A Bola de Portugal, o Benfica pede cerca de 20 milhões de euros e só aceita venda, não empréstimo. Já tentaram empréstimo com opção de compra, com obrigação, não. Ele só vai vender. O que quer dizer isso? Na minha visão, o atleta é importante pro clube. Ele é um atleta que traz rendimento, mas que o Benfica também não vai abrir mão de vendê-lo se tiver oportunidade, se a grana for alta. Então seria uma ótima reposição para o Tiquinho. Aquele Anderson Lopes que o Botafogo estava negociando lá do Japão também seria uma boa opção, mas pô, em relação a nível nem se compara. O cara tá atuando na Europa ainda no Campeonato Português, um dos grandes. Então assim, o cara tem bola para jogar ainda, sabe? Então é isso, tivemos essas notícias. Realmente o mercado está meio frio, já foi muito quente, mas está meio frio esses dias, né? Coincidiu com a minha ausência aqui. E vamos torcer para pelo menos chegar um centroavante reserva e um meio, galera, porque de resto eu acho que dá até para improvisar, né? Se a gente for pensar por posição, você tem John e Léo Link, você tem, caso ninguém mais saia, né? Claro, você tem John e Léo Link, você tem Vitinho e Matheus Ponte, que é um bom reserva, apesar das críticas. Você tem Bastos e Davi Ricardo.
Alexander Barbosa e Jair. E nesse lado o Alex Telles e o Cuiabano até então. No meio de campo você tem o Alan e o Gregory de primeiro volante. De segundo volante seria o Marlon Freitas mais algum outro jogador, né? Que seria talvez o Marlon Gomes do Shakhtar Donetsk, mas a situação está travada porque o time não responde. No meio campo falta gente, faltam dois jogadores, aí que estaria o problema. Improvisando o Savarin, vai. Na ala esquerda você teria o Jefinho e o Matheus Martins, mas o Jefinho é uma incógnita, a gente não sabe nem se ele vai jogar. No lado direito você já tem o Arthur, que precisaria de um ponto de direita, e na frente o Igor Jesus precisando de um centroavante. Porque, tipo assim, ponta você ainda pode improvisar um lado ou outro, agora o centroavante já é mais complicado. Mas vamos aguardar, a gente tem jogo esse final de semana, espero que pelo menos a gente consiga um empate, né? Pra não ser a chacota, que a gente daqui a pouco vai empatar em pontos com o Bangu, que é o Lanterna, né? Mas tá aí, o recado tá dado, desculpa a ausência, vamos com tudo a partir de hoje, beleza? Papo de Alvinegro, valeu!